Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé, a nossa live todas as segundas-feiras. Estamos aqui começando a semana, né? Segunda-feira é sempre desafiador, né? Para todo mundo e para mim também. Para mim também. Então nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus aí. Creio que o Senhor há de abençoar esse momento aí. Em nome do Senhor Jesus. Vai ser bênção, né? Estamos aqui para abençoar esse momento, para ser instrumento de bênção, né? Nessa noite. Espero que o Espírito Santo coloque, né? Me use como instrumento das suas mãos, né? Em nome de Jesus. Enquanto meus irmãos vão entrando ali, né? Estou aguardando o pessoal entrar. Pedimos o favor misericordioso de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, né? Deus possa abençoar aí este momento aí. Nós estamos aguardando aí, pessoal. E o Senhor vai acrescentando aí na nossa vida aí, física, material e espiritual, né? Creio que o Espírito Santo há de abençoar em nosso momento aí, em nome de Jesus. Creio que já o pessoal vai entrando aí. E nós vamos nos alegrar junto aí na presença de Deus aí. Vamos aqui na paz de Deus, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor há de abençoar aí, né? Nossa comunhão aí, em nome do Senhor Jesus, né, gente? Glória a Deus. O pessoal vai entrando aí. Vamos lá. Pastor, irmã Simone Jordão, família Jordão, salve aí para meus irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Flavião, grande abraço. Paz, Senhor Flávio, Deus abençoe. Graciele, Mateus, pessoal. Diaconisa Célia, Diácono Augusto, Valéria, Thaís, né? Família Cardoso aí. Grande abraço, meus irmãos também, em nome de Jesus. Ana Paula, pastor Ana, Deus abençoe, seja bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus, grande abraço para todo mundo aí. Nós vamos orar, né? Os irmãos que já entraram, né? Quem já entrou e puder compartilhar a live aí vai ser uma bênção, né? Em nome do Senhor Jesus. Convide alguém, mande o link para alguém, seja você um canal de bênção aí. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de alguém, né? Mande um link, faça um convite. Nós vamos orar, né? Enquanto isso o pessoal vai entrando aí também. E o Espírito Santo há de abençoar esse momento aí em nome do Senhor Jesus, tá bom? Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento, ó Deus, na tua presença. Nós repreendemos já, Pai, toda retaliação diabólica, todo levando das trevas, tudo que não vem de Deus, Pai, que saia na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, renova, Senhor, as nossas forças. Tua palavra diz em Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, leve essa palavra, Senhor, por os quatro cantos dessa terra. Abençoa, Pai, o alcance, Senhor, dessa live, que muitas pessoas possam ser alcançadas através dessa live, ó Deus, em nome de Jesus. Quantas pessoas, ó Deus, podem ser abençoadas, transformadas, libertas através da Tua palavra, ó Deus, em bálsamo,
no estado de São Paulo, no Brasil, em tantos lugares que o Senhor pode fazer, ó Pai, que essa live alcance, que ela chegue, ó Pai, através da internet, ó Pai, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus, que Ele possa alcançar, ó Deus, vidas, e vidas sejam abençoadas através, Senhor, dessa live, em nome de Jesus. E o mal não é uma das trevas maléfica, diabólica, contrária, tem poder nas nossas vidas. Nós já repreendemos todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Pai, abre os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, ó Pai, que nossa mente, para que nós possamos ser iluminados pelo poder da Tua Palavra, lâmpada para os meus pés da Tua Palavra, luz para os meus caminhos. Ilumina a nossa vida, ó Deus, através da Tua Palavra, liberta, cura, transforma, abençoa, Pai, para a glória do Teu nome, que sob Teu nome, no nome de Jesus, amém. Estou vendo ali, irmã Cleide, pastor, irmã Cleide, mames, pastor, minha mamãe, irmão Alessandro, né? Também acho que entrou, não sei. Irmão Alessandro, todo mundo aí, meus irmãos em Cristo aí. Quem não compartilhou essa live, compartilha, seja você um abençoador aí da obra de Deus, das coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó, aqui a palavra de Deus, no livro de Oséias, capítulo 6, eu vou falar um pouco com vocês aqui. Oséias 6:3 diz assim: precisamos muito conhecer o Senhor, vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele nos responderá. Tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera que rega a terra. A minha Bíblia diz aqui, Evangelho de João 8, quando a gente ia direto ao assunto, João 8, 31 e 32 diz assim: e Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos lá. Não tem como conhecer a Jesus, ter um encontro verdadeiro com a verdade, se a gente não permanecer na palavra de Deus. Porque a nossa vida, ela é um desenvolver, é um andamento. Eu posso dizer claramente que tantos anos servindo a Deus, que a cada dia há um aprendizado, a cada dia há algo a aprender. Nós aprendemos com Deus, o Espírito Santo, nós aprendemos com a palavra de Deus. Paz, Senhor Ângela, Deus abençoe, seja bem-vindo. Ricardo, paz, Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Nós aprendemos com Deus, nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos com pessoas que nos abençoam, que nos ajudam. Nós aprendemos com as pessoas que não nos ajudam, que não nos ajudam, sim, nós aprendemos também. Nós aprendemos conosco mesmo, com a nossa própria vida. Então nós estamos sempre aprendendo, nós estamos, a cada dia um desenvolvimento da nossa vida com Deus. Isaac, acende a luz de trás, vamos ver se maneira aí os bichinhos ali. Nós temos uma presença especial hoje aqui, gente, de uma aleluia ali, uma coisa ali batendo na luz ali, e está fazendo barulho. Paz, Senhor, pastor Mateus Alves.
nosso irmão em Cristo aqui de Bálsamo, pastor da UP, meu propósito. Grande abraço, pastor, tamo junto. Nós estamos aprendendo cada dia mais. Então nós aprendemos com Deus, nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos com as pessoas que nos ajudam, nós aprendemos com as pessoas que não nos ajudam, e nós aprendemos com as experiências de vida. Amém? Quem entendeu isso? Vou falar de novo. Nós aprendemos com Deus, nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos com as pessoas que nos ajudam, nós aprendemos com as pessoas que não nos ajudam, e nós aprendemos com a vida, com a nossa vida, com aquilo que nós somos e vivemos. Então, não tem como eu dizer que eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo, nem de Deus, nem da palavra de Deus, nem de pessoas, nem da nossa vida. Se a gente parar para pensar, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui meia hora. Nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui 10 minutos. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele a nós virá como a chuva serode que rega a terra, como amanhecer será a sua saída. Então, quando eu olho para tudo isso, eu consigo ver que eu sou limitado no tempo, no espaço. Eu conheço o que passou da minha vida, o passado, mas não conheço nada acerca do meu futuro. Nada, absolutamente nada. Mas eu projetei isso, eu projetei aquilo. Quantas pessoas disseram isso já? Eu projetei isso, eu projetei aquilo. Ano que vem vou fazer isso, ano que vem vou fazer aquilo. E tudo isso faz parte da vida do ser humano, que ninguém vai viver. Alessandra Nira, paz do Senhor, irmã, Deus abençoe, seja bem-vindo. Ninguém vive sem sonhos e projetos. Não é pecado sonhar e projetar, mas é necessário que a gente busque sonhos e projetos do coração de Deus, da vontade de Deus, porque Deus sim sabe o amanhã, Deus sim sabe o mês que vem, Deus sim sabe o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 50 anos, 20 anos. Deus sabe de todas as coisas. Por isso é que eu devo colocar a minha vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Abrir meu coração, dizer: Senhor, eu sou pequeno, sou falho, não sou digno, mas eu sou um servo e eu quero andar na tua presença. E eu quero andar na tua direção. Eu quero que o teu Espírito Santo ilumine a minha vida. Eu quero que a tua presença direcione a minha vida, guie a minha vida, o teu Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele nos guia em toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E o texto de João que eu li aqui, João 8,31, ele diz assim: e Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. E se permanecer na minha palavra, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A condição de conhecer a verdade, de ser liberto, é de permanecer na minha palavra, é de não sair da palavra. É a palavra que dirige, através do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. E é na palavra que eu encontro Deus, é na palavra que eu encontro Jesus, é na palavra que eu encontro mudança de vida, é na palavra que eu encontro transformação de vida, é na palavra que eu encontro o que eu necessito para a minha vida, tudo que eu preciso. E eu vou falar de uma mulher aqui essa noite, da palavra de Deus, que ela teve um encontro com a verdade, não com a religião. Tem gente que encontrou uma religião, tem gente que, não, eu sou do espiritismo, do catolicismo, da igreja evangélica
A, B, C, D, F, G, H. E eu quero dizer algo para vocês: a religião por si só não tem poder algum. O catolicismo, nem espiritismo, nem placa de igreja, nem padre, nem pastor, sozinho por si só não tem poder algum. O apóstolo Paulo chega ao ponto de ele dizer assim: porque nele vivemos, movemos e existimos. Pastor Belinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Porque nele vivemos, movemos e existimos. Tudo vem de Deus. Agora olha só, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João o Batista no caso, embora Jesus mesmo não as batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou novamente para a Galiléia. E no caminho teve de passar por Samaria. E assim, amém, Ricardo? No caminho teve de passar por Samaria. E assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. E era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Deixa eu falar uma coisa aqui para meus irmãos. Tão importante quanto a atividade, tão importante quanto o trabalho, tão importante quanto correr atrás, fazer as coisas do dia a dia, é descansar. Jesus ressurreto, corpo glorificado, não precisa descansar, não, porque ele é espírito, não é corpo glorificado depois de ressurreto, mas Deus é espírito, e espírito não se cansa. Agora, corpo cansa, pessoas cansam, seres humanos cansam. E Jesus, como homem na terra, se cansou também. Olha o que diz a palavra: havia ali o poço de Jacó. Olha o que estava dizendo a Bíblia: havia ali o poço de Jacó, e era mais ou menos meio-dia, quando Jesus é Deus, mas ele estava como homem, filho, carne e osso, igual nós, ser humano, filho do homem. Havia ali o poço de Jacó, era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Isso aqui quer dizer descansa. Quem está cansado descansa, mas não desiste. Vou falar mais uma vez: Gilmarzão, grande amigo lá de Terra Boa, Paraná, Ana Cláudia de América de Campos, Alain, grande abraço para vocês, família Eucadre, Gilmarzão, grande amigo meu de longa data. Olha só, quem está cansado descansa, mas não desiste. E Jesus fala mais: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, mais uma vez vou repetir: quem está cansado descansa, mas não desiste. Jesus estava cansado, era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou-se e sentou-se ao lado do poço. Ou seja, ele tirou um momento ali, descansando ali um pouco. Deus, quando criou o mundo, fez o mundo em 6 dias, mas no 7º ele descansou. Nós não guardamos o sábado, né? Não somos adventistas.
Mas Deus mandou descansar, tirar um dia para descansar. Então, tire férias quando for necessário, descansa. É importante, faz parte da nossa vida. Importante dar uma pausa, é importante descansar. Quem está cansado, descansa, mas não desiste. Às vezes o cansaço não é físico, é emocional. Então, que a gente possa ter essa consciência. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. E ele estava sozinho naquela hora, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos porque depois da divisão as tribos do norte e as tribos do sul, depois da morte de Salomão, a parte que pertencia a Samaria se tornou adoradores de ídolos, de imagens, se tornou adoradores de outros deuses. E o lado sul continuou, crendo no Senhor, crendo no Deus verdadeiro. Então, assim, entre os judeus e samaritanos havia uma compreensão diferente acerca das coisas espirituais. E Jesus vai falar um pouco sobre isso. Jesus respondeu: se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe daria a água da vida. Aquela mulher estava tendo um encontro nada mais, nada menos com Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Mas até então ela não sabia disso. Mas o Senhor não tem como tirar água, disse ela, e este é um poço muito fundo. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó. Ela não sabia com quem ela estava falando ainda. Primeiro, o judeu não fala com o samaritano. Já não tinha um diálogo entre as duas nacionalidades, porque uns criam que a adoração correta era dos judeus, e os samaritanos achavam que era deles, e eles não se comunicavam. Depois era uma barreira, um judeu conversar com uma mulher samaritana era uma barreira maior ainda. Falar com o samaritano já era uma barreira, e falar com uma mulher samaritana era barreira dupla. Ela já não entendeu nem o sentido do porquê que Jesus estava falando com ela. Culturalmente já era um paradigma a ser quebrado. Jesus trouxe uma valorização para as mulheres no ministério. As mulheres no Antigo Testamento tinham um papel não muito fundamental, assim, em vista dos homens. Mas Jesus veio quebrar esse paradigma, e essa conversa que ele tem com ela é mais uma quebra de paradigma que Jesus traz. E aí ela fala assim: mas você é mais importante do que Jacó, que abriu esse poço aqui? E outra, como você vai tirar água se você não tem nem nada, nem instrumento para tirar água? Porque no poço você precisa ter um balde, uma água, um balde, uma corda para poder tirar água. Tem que ter um formato, não é simplesmente você tá na beira do poço de mão limpa achar que você vai tirar água de lá de baixo, né? Como pode oferecer uma água melhor do que este? Ele, seus filhos, o seu gado beberam à vontade. Ou seja, ela estava olhando, ela não estava entendendo o que Jesus estava querendo falar com ela. Ela estava vendo a conversa com Jesus como uma conversa natural. Se você soubesse quem está falando com você, a água
que eu posso te dar e tal. Ela estava entendendo a conversa como água física, natural. Jesus não estava falando da água natural. E Jesus respondeu: as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber essa água. Mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. A Bíblia fala, Jesus fala assim, a palavra de Deus fala assim: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ela diz: por favor, Senhor, disse a mulher, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer essa longa caminhada até aqui para tirar a água. Em todo o tempo da conversa até aqui, a mulher samaritana falou: bom, uma conversa de um homem judeu para uma mulher samaritana já não é normal. Um judeu falar com a samaritana não é normal. Uma pessoa que está dizendo que vai dar água para não ter que tirar de novo, mas essa água que ele está falando, ele não tem corda, ele não tem balde. Não estou entendendo nada. Quantas vezes, por falta de sabedoria, por falta de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, por falta de querer entender mais a vontade de Deus, por falta de querer de ler mais a palavra de Deus, por falta de buscar mais a presença, por falta de querer estar mais ligado no Espírito Santo. Pastor Luiz, Deus abençoe, seja bem-vindo. Por falta de querer entender mais, de aplicar mais o coração, de compreender mais as Escrituras, de compreender mais o Deus que nós servimos. Talvez muitas vezes na nossa vida nós somos igual a essa mulher. O Senhor está falando conosco, o Senhor está falando conosco, mas nós não estamos entendendo nada. Por quê? Porque nós não abrimos o nosso coração, porque nós não abrimos muitas vezes nossos ouvidos espirituais, porque muitas vezes nós não abrimos a mente para as coisas de Deus. Não entendemos, não compreendemos como o trabalhar de Deus. No reino de Deus, mais é menos. O último, o primeiro é o último, o maior é o menor. No reino de Deus é o contrário do reino dos homens. A Bíblia fala: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser grande, que seja o menor. Quem entende isso? Porque o Filho do Homem não veio para servir, não veio para se servir, mas para servir as pessoas. Não veio para ser servido, mas para servir, melhor dizendo. Olha só isso. Por favor, Senhor, disse a mulher, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e terei de fazer essa longa caminhada até aqui para tirar água. Ok, já li, né? Vai buscar seu marido, disse Jesus. Agora aqui ela vai começar a entender o lado espiritual. Ela vai tirar os olhos do material, da busca da água, da onde a água vem, quem é que está querendo dar água para ela. Todas as indagações humanas, aqui elas vão cair por terra. Agora, a partir dessa fase da pregação aqui e da leitura bíblica, vai começar a cair por terra as perguntas. Por que um homem judeu fala com uma mulher samaritana? Você é maior do que Jacó? Ela faz uma pergunta, Jesus não respondeu nenhuma. Até que chegasse o momento oportuno, Jesus não respondeu nenhuma. Como pode um homem judeu falar com a mulher samaritana? Jesus não responde isso. Da onde você vai tirar a água? Jesus não responde. Falou que ele ia dar água, mas não falou como. Aí ela pergunta: tudo bem, então, da onde você vai tirar água? Se você beber dessa água, não, então me dá dessa água.
que eu nunca mais tenho que voltar aqui para beber, e nem para tirar. Aí Jesus começa a clarear as coisas. Muitas vezes nós temos muitas perguntas e poucas respostas. Palavra, hein? Muitas vezes nós temos muitas perguntas, mas poucas respostas. Talvez porque a gente não esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para que Deus possa falar. Muitas vezes a gente fala muito e ouve pouco. A gente pergunta muito, faz muitas perguntas, quer ter muitas respostas, mas ouve pouco. Pastor Patrício, Deus abençoe. A gente faz um monte de indagações, um monte de perguntas, mas Deus já nos tem coisas que Deus já nos respondeu. Tem coisas que Deus já falou conosco, nós já sabemos o que fazer, mas nós estamos muito preocupados em fazer perguntas e ouvindo pouco, não dando atenção à palavra. E dar atenção é praticar, dar atenção não é ouvir, dar atenção é praticar, é fazer. E olha só, aqui Jesus, essa mulher, ela não tinha revelação de tudo que era necessário, por isso que Jesus explica melhor, amplia muito mais ainda a conversa. Mas nós temos a revelação completa, o cânon foi fechado, tudo que é necessário está na palavra de Deus. O que nós precisamos hoje já está escrito, não precisa de uma nova revelação que Deus já deu a palavra, sua palavra. As respostas para nossas perguntas estão na palavra. Olha só, mas para essa mulher ele estava se mostrando o que era necessário. Ela não tinha palavra, ela não tinha o cânon fechado, ela não tinha a Bíblia para ela ler. Olha só, Jesus fala para ela: dá-me dessa água. A mulher fala para Jesus, e Jesus fala assim: vá buscar seu marido, disse Jesus. Vá buscar seu marido. Aqui Jesus começa a entrar nos pontos cruciais da conversa. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Mas eu não tenho marido, respondeu a mulher. Isso é verdade, que você não tem marido, falou Jesus, pois você já teve 5 maridos, e o homem com quem você está vivendo agora não é seu marido. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Ela permaneceu em ouvir Jesus. Ela poderia ter ido embora, ela poderia ter pego a água e ido embora. Não, eu não vou falar com o judeu, não vou falar com esse homem, eu me recuso a falar com você, você é judeu, eu sou samaritano e eu não vou falar com você, eu vou tirar minha água e vou embora. Mas ela quis ouvir o que ele tinha a dizer. Muitas vezes nós precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer, nós precisamos ouvir o que ele quer falar conosco. Pois você já teve 5 maridos, e o homem com quem você está vivendo agora é seu marido. Sim, você falou a verdade. Senhor, disse a mulher, percebo que o Senhor é um profeta. Profeta é a pessoa que Deus usa para receber a palavra de Deus e entregar para a pessoa. Mas me diga uma coisa: por que vocês, os judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar de adoração? Por que vocês, os judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui nesse monte onde os nossos antepassados adoraram? Os judeus dizem que é aqui, os samaritanos dizem que é lá. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai nem nesse monte e nem em Jerusalém.
Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Olha só, está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Está chegando o momento que Deus vai habitar nos homens, templo do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está chegando o momento que Deus vai morar no homem, o Espírito Santo vai fazer morada, vai habitar. E aí vocês vão poder adorar em espírito e em verdade. Vocês vão poder adorar em qualquer lugar. Não vai mais precisar de um lugar específico. Não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, e a salvação era ele. Olha só que coisa maravilhosa. A salvação estava diante dos olhos daquela mulher. A salvação é Cristo, vem de Cristo, vem de Deus. Alberto, grande abraço, Betão, estamos juntos aqui. A salvação vem de Cristo, vem do Senhor, a salvação vem de Deus. Não vem do Monte Gerizim, não vem da placa da igreja, nem de um pastor. A salvação vem de Deus, vem do Senhor, vem de Cristo. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Olha só, eu comecei dizendo aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ezequiel 47 diz que tem águas que dão nos artelhos. Amém, Betão, grande abraço. A Bíblia diz que tem águas que dão nos artelhos. Ezequiel 47, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos, e tem águas que são profundas, que tem que nadar, que não dá para andar. Ou você nada, ou você aprende a nadar, ou você morre afogado. Existem águas nos artelhos, águas nos joelhos, águas nos lombos, e tem águas que eu preciso nadar. Então, a vida cristã é como esse entendimento dessa passagem. A gente pode usar isso como um entendimento, uma forma de entender a vida cristã. Nós precisamos sair às vezes das águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, e pularmos para nadar. Você já foi numa piscina, num lugar que você entra e a água só dá no joelho, você está no sol, você fala, nossa, está calor aqui. Aí você anda mais um pouquinho e a água dá nos lombos, na altura da cintura. Opa, melhorou, está refrescando um pouco. E aí você anda mais um pouquinho, a água dá aqui. E você fala, uxa, legal. E se passar, tem que nadar, filho. Tem que nadar. Mas quando você mergulha, quando você se entrega por inteiro, quando você entra naquilo que tem que entrar, você começa a descobrir grandezas de Deus, revelações de Deus para a sua vida. Assim como Jesus foi usado aqui para falar com essa mulher, você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Jesus mostra, Jesus revela o que está ali, o que está acontecendo com a vida daquela mulher. Jesus revela a realidade da vida daquela mulher. E aquela mulher cai em si, sim, é verdade o que você está dizendo. E o que Deus quer de nós é que a gente mergulhe em águas mais profundas. A gente mate a nossa sede em Deus, nas coisas de Deus, em águas mais profundas. Precisa sair da água da canela, da água no joelho, água nos lombos, precisa nadar. Olha só o que Jesus falou agora. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. Se você adora a Deus em espírito e em verdade,
Você não vai, Deus te encontra onde você estiver. Entenda, nós sabemos que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso deitado na cabeça de Arão, que desce na barba até na gola da veste. E é ali que Deus ordena as suas bênçãos, na reunião da congregação. Nós sabemos também que Deus habita nos louvores do seu povo, na reunião da grande reunião da igreja, no povo de Deus, na unidade da igreja. Mas nós também sabemos que Deus se revela a nós na nossa particularidade. Quando a palavra do Senhor diz assim: entra no seu quarto e fecha a porta, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu falo com você sem medo de errar. O tempo mais precioso que nós podemos ter com Deus, entenda, é importante estar na igreja, é importante se manifestar a presença na unidade da igreja, mas é tão importante quanto nós entrarmos no nosso quarto e fechar a porta para descer em águas mais profundas. Boa noite, Wagner, Deus abençoe, grande abraço, seja bem-vindo. Para a gente descer em águas mais profundas. Não tem como eu mergulhar em águas mais profundas dependendo somente do que acontece na igreja. Essa que é a construção, essa que é a grande realidade. O que você faz em secreto, depois você vai manifestar publicamente. Se você não busca dons espirituais em secreto, se você não usa dons espirituais no dia a dia, não vai ter como você usar dons espirituais publicamente. Se você não consegue ter discernimento, intimidade com o Espírito na sua casa, entendimento, se você não tem intimidade com Deus no teu secreto, você não vai conseguir ter intimidade com Deus na reunião pública. Amém? Quem entende isso aí? É no secreto que você constrói intimidade com o Espírito Santo, é no secreto que você constrói um lugar de verdadeira adoração, quando ninguém vê, quando ninguém está vendo, quando não tem aplauso, quando ninguém vai te elogiar ali, não tem ninguém ali para te elogiar, não tem ninguém ali para bater nas suas costas e falar: nossa, como você é gente fina, nossa, como você é um cara legal, nossa, como você é usado por Deus. Não, ali é só você e o Senhor, é só você e Ele. É só aquilo que você realmente é na verdade. Ali toda a capa cai. Toda a capa cai por terra. Não precisa, ali a gente não vai se vestir de espiritual. A gente não vai ter que usar uma linguagem rebuscada para impressionar a Deus. Não, porque soberano. Não. Ali você é só quem você é. Quando você entra no secreto e fecha a porta, quando você entra no seu quarto, você entra no seu lugar de oração, você fecha a porta, você é só você quem você é, e mais nada. Ali não tem aplauso, ali não tem ninguém dando glória a Deus, incentivando o que você está falando ou deixando de falar. Não, ali é só você, é só você, e é ali que Deus quer que a gente esteja. Ali no relacionamento com Deus, desinteressado de aplausos, desinteressado dos elogios dos homens. Senhor, eu estou aqui, eu sou falho, eu não sou digno, eu sou um pecador, eu preciso da sua ajuda, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ter uma vida diferente, eu não quero pensar como eu tenho pensado, eu não quero falar da maneira que tenho falado, eu não quero mais agir da forma que eu tenho agido, eu quero ser diferente, eu quero uma mudança. Isso se constrói no secreto, não é publicamente. Olha só, e é aí que você é encontrado. Mas virá o tempo, mas vocês os samaritanos sabem muito pouco a respeito dele. Nós o adoramos o que conhecemos. Quanto você tem conhecido de Deus na tua vida, na tua intimidade, na tua realidade, no teu coração com Deus? Pois a salvação vem dos judeus, mas virá o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura.
Porque Deus é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, nosso maior relacionamento com Deus precisa ser de dentro para fora. Não dá para ser de fora para dentro. Tudo que impressiona os homens num dado momento, tudo que é para impressionar os homens, cai. Tudo que é construído para impressionar os homens, em algum momento cai, não permanece. João 8:31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo, conhecereis a verdade os libertará. Tudo que é construído em cima de uma aparência não permanece. O nosso relacionamento com Deus não pode ser construído, o que o pastor vai pensar de mim? O que os irmãos vão pensar de mim? Será que alguém está me vendo? O que eu estou vendo? Será que se alguém souber que eu falo isso, se alguém souber que eu estou vivendo isso aqui, que eu penso isso, que isso está acontecendo comigo? Não, irmão, muito mais importante do que se alguém vai saber o que está acontecendo comigo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, conhece todas as coisas, conhece tudo que acontece na nossa vida, corpo, alma e mente. E Ele não quer. O que Ele quer de nós? O que a Bíblia fala? Salmo 24, né? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Então é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E se for de dentro para fora em verdade, Deus vai recebê-lo, e Ele é recompensador daqueles que o buscam. E se Deus recebeu, por que eu vou temer o homem? Vocês têm medo do homem? Pode matar o corpo e não podem fazer mais nada? Vocês deveriam temer antes aquele que pode matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Então nosso temor precisa vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Amém? Quem entendeu? Não é sobre quem vai ver, ou o que vão falar de mim, não. Porque se você tem construção de dentro para fora, automaticamente a luz do Senhor vai brilhar em você do lado de fora. Se você construiu no secreto algo precioso de Deus, para a glória de Deus dentro, do lado de fora vai reluzir essa verdade, vai mostrar essa verdade. Se você se preocupa com as pessoas, do lado de fora vai mostrar essa verdade. Se você quer ajudar as pessoas, do lado de fora vai mostrar essa verdade. Não precisa de trombeta, não precisa de nada. Amém? É de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém? Quem entendeu isso? Louvado seja Deus. Pastor, ninguém vai precisar falar para você o que você precisa falar, o modo de falar, o modo de vestir, o modo de interagir. Não, porque a tua intimidade é tão grande com Deus que o Espírito Santo vai tocar o teu coração. Além daquilo que já é bíblico, que já é revelado, coisas específicas, Deus vai falar com você, e você vai fazer o que é certo, e você vai agir com sabedoria, você vai dizer o que do que é correto. Por quê? Porque Deus, Ele habita dentro, e aí externa do lado de fora o que está dentro. A boca fala do que o coração está cheio. Amém? É um encontro com a verdade. A mensagem de hoje, o tema dessa mensagem é o encontro com a verdade. A verdade não é uma placa de igreja, a verdade não é um pastor, a verdade é Cristo, e Ele se revela através da sua palavra. Ele nos guia em toda a verdade. Amém, povo de Deus? Agradeço a presença dos meus irmãos, todo mundo que está aí. Grande abraço para todo mundo, né? Vi pessoas, irmãos aí, São Paulo capital, lá do Pernambuco, Wagner lá, né? Gilmar lá de Terraboa, Paraná, Betão, meu primo lá de São Paulo capital, está conosco ali.
Ricardo Martins também é de São Paulo, a Patrícia Sátiro também é de São Paulo, Wagner Oliveira, Wagner lá do Pernambuco, o Gilmar do Terra Boa, Paraná, a Ana Cláudia e o Alan lá de Américo de Campos, meus irmãos queridos aqui da Aliança, aqui de Bálsamo, benção demais, pastor também estava conosco aí, pastor Mateus da União e Propósito, grande abraço, gente. Quem não pegou essa mensagem do começo, ela vai ficar na linha do tempo aí, na linha do tempo do Facebook. Grande abraço, tamo junto, pega do começo, tá bom? Quem não pegou do começo, pega do começo depois aí. Tamo junto, vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito. A voz que falou é minha, mas a palavra é de Deus. Peço que o Senhor abençoe cada lar que recebeu essa live. Em nome do Senhor Jesus, quebra todo jugo das trevas, toda obra contrária, maligna, tudo que não vem de Deus, seja desfeito, ó Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai. Que saia todo mal em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida deles, física, material, espiritual. Ó Pai, abençoa o lar, a família, a casa, a mente, o corpo, o espírito, a alma, os pensamentos, todo pensamento dúbio, contrário, todo pensamento que não venha de Deus, caia por terra em nome de Jesus. E ó Pai, que cada lar cumpra, seu Pai, a oração do Pai Nosso, que diz que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, em cada lar, em cada casa que vai receber essa live ainda, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. A paz que excede em todo entendimento guardará os corações e sentimentos em que Jesus. Abençoa os teus servos, Pai, livra de todo mal, em nome de Jesus. Mal nenhum lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. O Senhor dará ordem aos seus anjos a respeito deles para livrar, para guardar de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Com o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor amados, Deus abençoe. Semana abençoada para vocês, em nome de Jesus.